Eu estava vendo a propaganda política ontem, antes das perguntas formais, só uma de quebra-gelo aqui. Em cima disso que você está falando, vou chamar de João Leite, claro, não é de candidato, João. Eu achei interessante que um dos candidatos à prefeitura, ele fez uma arte e colocou lá a sua foto, a foto de outro candidato, e a crítica que ele fez é que sim, João Leite trabalha com direitos humanos. Aí eu fiquei esperando a crítica, né? Eu achei interessante isso, assim. É crítica, João? Ontem eu me encontrei com o candidato, né, que é o Délio Malheiros, né? Você não pode citar, mas vou citar o Délio Malheiros, que foi meu colega na Assembleia Legislativa, e eu brinquei com ele, né? Você me acusou de defender direitos humanos, né? E eu te acuso de defender o consumidor. Quer dizer, a defesa dos direitos humanos, que são os direitos e garantias fundamentais, o artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que é direito de todo ser humano à segurança pública. Diz no artigo 1º que é direito a todo ser humano à vida. Diz no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos que todo ser humano tem direito a ter a sua religião, falar da sua religião publicamente ou privado, e tem o direito de falar da sua religião para outra pessoa e converter outra pessoa para a sua religião. Então eu queria saber quem é contra esses direitos, que nasceram, o professor Cássio sabe disso, após o Holocausto, após a morte de 6 milhões de judeus, um mundo envergonhado se reúne para escrever uma carta. 10 de dezembro de 1948, essa carta é redigida. O que tiraram dos judeus? A vida. O que tiraram dos judeus? A segurança. Eles não tinham nenhum, eram colocados num gueto. O que tiraram deles? Eles não podiam professar a religião deles. Eles se reuniam no sábado e ali eles eram presos e levados. O que eles não podiam? Eles não tinham direito a um julgamento justo, não tinham direito a um advogado para defendê-los. Eles eram condenados imediatamente. Mas essa questão dos direitos humanos surgiu na minha vida. Eu comecei na Assembleia Legislativa, estou no 6º mandato, mas comecei presidindo a Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais. É a cópia do artigo 5º da Constituição Brasileira. Mas logo que eu assumi, veio a fuga de Fernando Beiramar pela porta da frente de uma das nossas delegacias. Fernando Beiramar, bandido número 1 do Brasil, estava preso em Belo Horizonte e ele foge. A Assembleia Legislativa, pressionada pela população, instala uma comissão parlamentar de inquérito e eu sou escolhido para presidir. E fui com toda a coragem. Para presidir tinha que ter coragem, porque se ele fugiu, havia uma organização criminosa que permitiu a fuga dele. Então nós começamos a investigar. Eu fui investigar de onde ele fugiu. Ele fugiu pela porta da frente, ele tinha companhia íntima na cela, ele tinha uísque, ele tinha sauna, ele tinha telefone celular. Era um Spark, ele tá? Era uma cadeia, mas ele tinha direito a tudo isso e saiu pela porta da frente. Eu indiciei como presidente da CPI 19 pessoas. Elas não gostaram. Tentaram invadir minha casa 3 horas da manhã. Meus filhos ficaram traumatizados. O jornal do outro dia trazia minha foto de todo tamanho e escrito assim, vai morrer. Porque essas pessoas que faziam parte do crime organizado começaram a me ameaçar. Eles queriam me intimidar para que eu não continuasse a investigação. E eu fiz mais. A partir daí, com o conhecimento que eu adquiri, nós propusemos 2 legislações. Uma que criou o programa de proteção a vítimas e testemunhas, porque as pessoas que tinham que testemunhar contra esses que se uniram a Beiramar, construíram uma organização criminosa que o levou à fuga, essas pessoas aí começaram a ser ameaçadas. Quem denunciou começou a ser ameaçado. Perito criminal começou a ser ameaçado, porque eles identificaram isso e passaram tudo para nós. O gabinete do relator da comissão, que era o deputado Ivaí Nogueira, que era vizinho do deputado Antônio Genaro, da Igreja do Evangelho Quadrangular, né, um pastor, foi incendiado na Assembleia. Só que eu tinha memória de uma CPI que incendiou a Assembleia Legislativa, literalmente, a Assembleia na Praça Afonso Arinos, e foi a CPI do Jogo do Bicho. Eu peguei todos os documentos da CPI e guardei no cofre central da Assembleia Legislativa. Por isso que nós não perdemos a documentação e aquelas pessoas foram condenadas. Então nós fizemos essa lei para proteger as testemunhas. Depois fiz uma outra legislação. Naquela altura, todos os presos estavam com a Polícia Civil e com a Polícia Militar
nos muros das penitenciárias, fazendo a segurança da população para os presos não fugirem. Eu fiz uma legislação determinando que as polícias não poderiam guardar presos mais, que elas deveriam vir para as cidades para dar segurança para a população. É o certo, eu sou filho de um policial, meu pai sempre falava comigo, a primeira lembrança que eu tenho da vida é meu pai colocando a farda dele, a arma dele, e a gente morava na Vila Oeste, os 5 irmãos, apreensivos. Era um tempo que não tinha iluminação pública, a gente ficava esperando a volta do meu pai. Será que ele vai voltar? Será que ele está vivo ainda, né, no combate ao crime? Graças a Deus meu pai voltou sempre. Mas meu pai dizia para mim, João, segurança pública é farda na rua. O criminoso vê a farda na rua, ele teme. O cidadão vê a farda na rua, ele se sente seguro. Meu pai sempre falava, não é viatura é importante quando acontece alguma coisa, mas nós temos que ter presença, por isso que eu estou fazendo a proposta de ter a guarda municipal nas ruas. Mas o que aconteceu com essa minha proposta? De tirar essa a polícia? Essa exatamente até a pergunta que a gente faz ao senhor. Nesse viés aí da segurança pública, qual a sua proposta, considerando aí a responsabilidade Estado e município, claro, e na sua figura como candidato a prefeito? Eu queria só encerrar essa questão, né, porque eu fui taxado de defensor de bandido, porque defende direitos humanos. Isso é para deseducar, né, professor Cássio? É para deseducar a população. Como que alguém que já foi perseguido por causa da religião como eu, seria contra os direitos humanos? O meu direito de ter minha religião, de entrar com uma Bíblia dentro do campo e dar para um jogador adversário uma Bíblia, de colocar uma inscrição na minha camisa, Cristo salva. É meu direito fundamental, meu direito humano, é direito nosso, das igrejas, das pessoas. Um Estado laico, o Estado é laico, né? Ensinava o professor Cássio, o Estado é laico porque ele tem que respeitar a religião das pessoas, qualquer que seja, tem que respeitar as minorias, o direito do cidadão. E naquele tempo, então, era uma pessoa da polícia que tinha empresa que servia alimentação para todos os presos do Estado. Olha, eu desagradei a muitos interesses que haviam naquele tempo. E aí passou, então, nas minhas campanhas a ter um adesivo nas viaturas. Não vote quem defende bandido. Eu sempre pergunto, eu defendo bandido? Quem é que abriu a porta para Fernando Beiramar sair? Quem é que colocava uma mulher na cela de Fernando Beiramar? Quem é que deu um celular para ele na cadeia? Quem é que recebeu 500 mil do bandido número 1 do Brasil para deixar de sair pela porta da frente? Eu? Não. Eu lutei contra o crime. A minha vida toda lutei contra os bandidos. É importante dizer na sua pergunta, né, na pergunta que vocês têm feito, que o artigo 144 da Constituição brasileira fala sobre a segurança pública. A segurança pública é direito de todo cidadão e dever de todos. E começa a listar as competências, ou as atribuições, melhor dizendo, porque é a justiça que tem competências. As atribuições tem o poder executivo. As fronteiras, Polícia Federal. Os portos e aeroportos, Polícia Federal. As rodovias federais, Polícia Rodoviária Federal. A segurança nos estados, Polícia Militar e Polícia Civil. Mas o prefeito de uma cidade é protagonista. Qual que foi a grande mudança de Nova York? O prefeito Rudolph Giuliani foi protagonista. O que ele descobriu? Que tinha muita arma na cidade? Não, uma coisa simples, um policial de Nova York andando pelo bairro, viu uma janela quebrada, colocou no relatório dele. No outro plantão dele, ele passou, a janela estava toda quebrada, colocou no relatório dele. No outro plantão ele passou, a casa estava invadida, colocou no relatório. Aquilo chamou a atenção dos especialistas. Então eles colocaram um carro no bairro e aquele carro dormiu a noite intacto. No outro dia, eles foram lá e quebraram o vidro do carro. No outro dia, o carro não tinha banco, não tinha roda, não tinha motor, tinha sido todo depenado. Então bateu um clique, não é? Qual que é o clique? E nasceu então a teoria das janelas quebradas, que é a teoria que modificou a segurança em Nova York, porque o prefeito foi para a frente da segurança fazendo o quê? Não pode ter casas abandonadas. Havia um prédio abandonado onde tinha uso de drogas, era uma cracolândia lá em Nova York. O que eles fizeram? Demoliram o prédio, construíram uma praça iluminada, com tabela de basquete. Os jovens estão lá hoje, naquela cidade, começaram a iluminar a cidade.
começaram a tirar a população de rua e dar abrigo para a população de rua. Foram para o metrô e colocaram a placa: quem pichar o metrô, quem usar drogas no metrô, quem não pagar a passagem, será indiciado de acordo com o artigo tal do Código de Processo Penal americano. Nova York mudou, não teve um tiro em Nova York. Mas mais do que isso, não é? Muito influenciado pelo meu pai, eu estou propondo colocar 100% da guarda municipal nas ruas, armada. E mais do que isso, nós vamos construir um centro de treinamento para qualificar e capacitar essa guarda municipal para estar nas ruas. Ao mesmo tempo, vamos fazer um gabinete integrado. Nesse gabinete terá assento a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça. Nós vamos fazer as coisas integradamente. É muito importante dizer isso para a população. Eu quero colocar a farda na rua para dar segurança para a nossa população. Pode continuar, Serginho. Pode. Não, eu vou deixar para você. Porque também educação. A gente... O João Leite, ele é formado em História, professor, né? Educação, João, propostas para a educação na nossa cidade. Eu estou muito, assim, impressionado com a ausência de vagas para a primeira infância. 0 a 6 anos. Nós temos 17 mil crianças fora das creches e das UMEIs. Isso é muito grave. Não é? O estímulo para a educação tem que ser nesse tempo. Mas mais do que isso, a creche, ela representa possibilidade da mãe, não é? Deixar essa criança na creche e trabalhar. A creche representa segurança para essas crianças. Muitas mães hoje, tendo que cuidar do lar, não é? Financeiramente, vai trabalhar e deixa uma criança de 2, 3 anos com um irmão de 9, de 10 anos. E o que nós vemos? Muitos acidentes domésticos, muitas crianças queimadas, acidentes em fogões. Essas crianças ficam sozinhas. Se a gente der a creche, então nós estamos dando segurança para essas crianças. Então nós vamos zerar esse déficit. Não é possível termos 17 mil crianças fora da creche. Eu ando pelas ruas, as mães vêm conversar comigo. Tem 4 anos que eu estou esperando uma vaga para o meu filho, ele já está com 4 anos e eu não tenho uma vaga para ele. Então, para nós é fundamental. Depois, nós vamos incluir em Belo Horizonte, nós estamos chamando Educando para o Futuro, nós queremos incluir a tecnologia nas escolas. E aí é capacitar, nós estamos chamando de centro de referência do professor, nós vamos capacitar e qualificar esse professor para ensinar a criança nesse tempo, né? Às vezes eu fico em dúvida se a criança que vai nos ensinar, né? Eu tenho uma neta de 2 anos, eu já vou chegando e ela já pega o meu celular e começa e quer mostrar as coisas no celular para mim. Então nós precisamos capacitar, qualificar os nossos jovens que estão na escola para o mundo verdadeiro que vem aí. Gente, ano que vem em Tel Aviv, um veículo ele vai viajar a 60 metros do chão. Não é do seu tempo, pastor, mas é do meu tempo e do Cássio, a família Jetsons, né? Que era um desenho que tinha, e eles voavam a cidade, né? Então, nós estamos nesse tempo, né? São tempos de soluções práticas, então nós queremos incluir essa educação e ter uma atenção muito especial com o professor para dar acesso a ele aos novos instrumentos de ensino. Essa é a nossa expectativa na educação. E agora, candidato, a gente falando sobre a saúde. Qual a sua proposta? A saúde é a grande preocupação hoje em Belo Horizonte. Eu tenho visitado as unidades básicas de saúde. Fizemos primeiramente um diagnóstico dessa questão, dessa política pública tão importante. O que nós descobrimos? Belo Horizonte gasta até mais do que o mínimo constitucional em saúde. Mas nós estamos gastando praticamente 60% do dinheiro da saúde na internação e na cirurgia. Porque a gente gasta só 5% do dinheiro da saúde na prevenção e na promoção à saúde. O que é a prevenção? Eu vou na unidade básica de saúde. Estão lá as mulheres aguardando serem atendidas. Eu pergunto, o que você tem? Pressão alta, diabetes, tiroidismo. E aí eu vou na farmácia do centro de saúde. Tem remédio para pressão alta? Não, tem 6 meses que não tem. Tem a fita aí, tem o glicosímetro para medir a glicose do doente? Não tem, está faltando. O que vai acontecer? Se não tem prevenção, essa pessoa vai ser internada e vai ter que ser submetida à cirurgia. É assim. Então nós temos que
inverter a prioridade. Temos que gastar mais, não é? Mais dos recursos na prevenção, para que a pessoa não adoeça, ela não precisa ser internada e não precisa se submeter à cirurgia. E nós vamos usar instrumentos modernos para a gente ter imediatamente a possibilidade dessa pessoa ter o exame especializado. Né? Nós queremos usar tecnologia para isso. Nós queremos contratar a rede privada para ter a consulta especializada, ter o exame especializado. De tanto falar isso, um grande hospital de Belo Horizonte me procurou e falou: 30% do nosso hospital nós queremos deixar para atender esses casos. Eu espero que outros hospitais também venham trazer essa oferta para nós. Belo Horizonte tem uma grande rede de competentes hospitais privados para a saúde, que pode perfeitamente fazer uma parceria com a Prefeitura. A Prefeitura já contrata muitos médicos hoje particulares, mas nós queremos ampliar isso. As pessoas estão sofrendo muito e nós queremos usar a tecnologia para não faltar o remédio da pressão. Queria dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe, aos 38 anos, teve o meu irmão caçula e com aquela gravidez minha mãe ficou com a pressão alta. Ela tinha 38 anos de idade. Minha mãe hoje, graças a Deus, tem 84. Ela está muito bem, vai viver muito ainda. Minha mãe vai viver muito ainda porque ela toma o remédio de pressão dela todos os dias. São muitos anos, mas ela foi bem cuidada e ela se cuidou também. É isso que nós queremos para a saúde de Belo Horizonte. Muito bom. E agora, João, para a gente aqui, nos minutos que nos restam aí, queria que o senhor falasse a respeito da sua proposta sobre o transporte público, né? Como resolver esse problema aí gigante que nós temos de congestionamentos, mobilidade, e também só mencionar sobre táxi Uber. Ok, nós estamos muito felizes porque tem um observatório de propostas, especialmente da mobilidade. Em 10 pontos nós ficamos com 9 na nossa proposta de mobilidade. Ela realmente é moderna, ela trata da integração do que nós já temos aí, que é o MOVE, integração com os vetores da cidade de Belo Horizonte, vetor oeste, vetor norte. Nós vamos ter ônibus, né, de pequeno porte, bairro a bairro. Hoje muitas pessoas têm que vir na estação do MOVE para ir para outro bairro, dentro do próprio vetor. Então esse foi um ponto assim, muito reconhecido por esse observatório de mobilidade, né? Tá observando as propostas de todas as cidades, deu 9 na nossa proposta. Nós estamos entusiasmados com isso, porque também a nossa proposta tem um olhar com algo que é muito forte em Belo Horizonte, que é o comércio. Quando você coloca o MOVE junto ao comércio, você tira toda a possibilidade do comércio sobreviver. Nós temos na Pedro II, com a colocação do MOVE, nós temos a perda de 500 comércios na Pedro II. Nós já temos 1,2 bi para colocar o MOVE e outras obras também na Amazonas. Nós vamos matar o comércio da Amazonas. Eu quero mudar isso para veículo leve sobre trilho, porque o veículo leve sobre trilho ele pode ser até suspenso. E nós já temos um projeto deixado pelo governador Alberto Pinto Coelho e que lamentavelmente não foi assumido pela gestão atual, com inclusive parcerias já sinalizadas, de um veículo leve sobre trilho que sairia do terminal rodoviário, né, Israel Pinheiro, que é a rodoviária de Belo Horizonte no centro, passando pela Pedro II, pelo centro, né, no canteiro central, entrando na Tancredo Neves, passando pelo bairro Castelo, indo até a estação Vilarinho, estação Cidade Administrativa, estação Morro Alto. O restante até o aeroporto internacional Tancredo Neves, o aeroporto de Confins, teria que ser do governo do estado. Mas nós queremos fazer até a estação Morro Alto, não é? E que daria uma possibilidade maior. O mesmo nós pensamos, veículo leve sobre trilho na Amazonas. Canteiro central da Amazonas, suspenso, não é, o que protegeria o comércio. O comércio é o grande pagador de impostos em Belo Horizonte. Nós estamos matando o nosso comércio. Nós estamos pensando, vamos tirar a pessoa do centro, vamos levar lá para o bairro dela,
passando e matando o comércio, tirando a possibilidade, inclusive, daquelas pessoas que querem parar na drogaria, querem parar numa confeitaria, numa padaria, querem parar no comércio para fazer suas compras. Hoje é impossível, porque o MOVE está tirando esse estacionamento. Às vezes o comerciante comprou até mais área, fez um afastamento para ter a possibilidade ali do estacionamento e hoje não é permitido pela presença do MOVE. Então nós estamos entusiasmados com isso. O Uber e o táxi, né? Eu nem falo Uber versus táxi, alguns dizem isso, né? Nós estamos com um novo aplicativo chegando, né? Que vai concorrer com o Uber. É impossível hoje a gente não imaginar isso, que vamos ter permanentemente concorrência. Nós temos que igualar aí essa concorrência, nós não podemos deixar ter maior possibilidade do que o outro. Essa é a parte da prefeitura. Nesse momento é até difícil falar sobre isso, que está judicializado. A justiça que decidirá, mas nós vamos ter que conviver com isso. Está chegando mais um aplicativo. O mundo é o mundo da liberdade, né, do pensamento, é o mundo desse jovem que nós estamos pensando na escola, que vai ter que estar qualificado, capacitado. Outro dia eu falei que a gente vai poder marcar consulta com o aplicativo gratuito da prefeitura. Tem gente que está me xingando, né? Mas é isso. Não é como é que as pessoas pegam o Uber. É um aplicativo. Vai lá e toca. Está vindo outro aplicativo, também com outro nome. Ele virá. Táxi também você pega com aplicativo hoje. Você busca o táxi com aplicativo. É um novo mundo, não é? Nós temos empresas aqui de Belo Horizonte, as startups, que estão sendo vendidas por milhões de dólares para fora. Que bom se elas permanecessem aqui, não é? Mas estão indo embora, porque nós temos que mudar a nossa cultura. Nós temos que acreditar que o mundo é outro. Não é mais a revolução industrial, não é, professor? A revolução é uma outra revolução agora e ela está acontecendo e nós vamos ter que acostumar com ela. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.